Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Granito, eu sou nutricionista e eu tô aqui hoje pra gente bater um papo mais uma vez, agora falando sobre glúten. Antes desse vídeo, eu quero lembrar você da importância de se inscrever no canal e de dar um joinha, porque a gente precisa disso pra gente conversar. Comenta aqui embaixo, inclusive, sobre outros temas que você gosta. Esse bate-papo é muito importante. Você provavelmente já ouviu falar de glúten, né? Algumas pessoas falam, dieta sem glúten ajuda a emagrecer, cortar glúten da alimentação. Mas afinal de contas, o que é glúten? Você sabe? Então vem que eu vou desmistificar algumas coisas para você. O glúten, gente, ele é uma proteína. Sim, uma proteína. A gente conhece outras proteínas, por exemplo, a albumina é a proteína do ovo, a gente tem a caseína, que é a proteína do leite, e o glúten é um tipo de proteína presente em alguns cereais, como por exemplo no trigo. Ele não está presente somente em farinha branca. Algumas pessoas cortam pão francês dizendo, eu cortei glúten da minha dieta. Mas se você come pão integral ou qualquer outra coisa que leve trigo integral, por exemplo, ou outro cereal que também leve, por exemplo, cevada, você também está consumindo glúten. Cortar glúten não emagrece. Esse é um dos grandes mitos que a gente tem hoje. Algumas pessoas são alérgicas ou intolerantes a glúten e essas pessoas realmente precisam, para sua saúde, de evitar consumir o glúten. Só que não necessariamente todas as pessoas precisam cortar glúten. Algumas pessoas associam a tirar farinha branca e cortar glúten. Não é a mesma coisa. Como eu já falei, farinhas integrais também podem ter glúten e nem por isso elas são ruins necessariamente. Grãos, né? O próprio grão do trigo não é necessariamente um grão ruim. O problema é que a gente usa em excesso. A farinha de trigo que é refinada que é o problema. E aí a gente vai para os alimentos sem glúten. Algumas pessoas começam a comer muito pão sem glúten, biscoito sem glúten, não sei o que lá sem glúten, e achando que vão perder peso, mas isso não é uma verdade. Os produtos industrializados que são feitos sem glúten são destinados às pessoas que têm alergia, que é uma doença ou uma intolerância que não podem consumir, porque se ela consumir, ela realmente passa mal e ela tem problemas sérios de saúde. Inclusive, alimentos sem glúten podem até engordar mais do que os convencionais, porque às vezes eles têm uma adição de muito açúcar, muitas farinhas diferenciadas, por exemplo, amido de milho, fécula de batata, são outras formas de farinhas, né, que são criadas para substituir a farinha de trigo. E isso acaba tendo uma composição muito grande em açúcar, e aí o índice glicêmico sobe. E pessoas diabéticas, por exemplo, têm que ficar muito atentas, afinal de contas pode ter um descontrole do açúcar enorme. Nem todo alimento que vem escrito na embalagem que contém glúten, realmente contém glúten. Isso aí é engraçado. Por exemplo, a aveia. A aveia, naturalmente, ela não tem glúten. Ela tem uma outra proteína que é diferente do glúten. Então, por isso que muitas pessoas que são alérgicas, intolerantes ao glúten, podem consumir aveia. O problema é que a maioria das indústrias acaba tendo contaminação cruzada. O que é isso? Uma máquina só processa trigo, processa soja, processa aveia, é onde vai processar tudo numa só equipamento. E aí não se tem um processo de higienização adequado, esterilização adequada, enfim. E aí, se uma pessoa é alérgica e a aveia passou ali no mesmo lugar onde passou o trigo e pegar uma poeirinha, algumas alergias são tão intensas que a pessoa pode ter um problema gigante só porque entrou em contato com um pouquinhozinho daquele ativo, né, que ela tem alergia. Então, por isso que muitas das vezes a aveia vem escrito na embalagem que contém glúten, quando na verdade ela não contém. Hoje existem algumas marcas que vendem aveia sem glúten. Qual é a diferença da aveia sem glúten? É que essa aveia foi preparada num lugar especial e que não passa por contaminação cruzada, evitando o risco para as pessoas que são doentes ou intolerantes. O glúten não necessariamente causa gases.
Muitas pessoas falam pra mim que se sentem muito desconforto quando comem pão francês, por exemplo, ou biscoito creme crack, que sente muitos gases, às vezes até azia, mas principalmente gases. Só que não tem esses sintomas quando come pão integral. De novo, pão integral tem farinha integral que também tem glúten, ela não é sem glúten. Muitas das vezes esse desconforto excessivo no estômago, no intestino principalmente, que causa muitos gases, pode ser a hiperfermentação intestinal. É uma coisa diferente. Se você cortar o glúten por muito tempo, você pode sim virar intolerante a ele. O nosso corpo ele trabalha muito com a lei do uso e desuso. Então, tudo aquilo que a gente não vai utilizando, a gente pode gerar uma baixa produção e acabar tendo uma intolerância mesmo. Então, se você corta radicalmente o glúten da sua alimentação, as suas enzimas digestivas do glúten podem ter uma queda de produção e com isso você pode sim acabar desenvolvendo uma intolerância futuramente. Diga que o glúten é uma proteína inflamatória e de certa forma ele é sim, mas não necessariamente todo mundo precisa cortar glúten para ter uma saúde melhor e para ter mais qualidade de vida, para perder peso. Muitas das vezes dá para ter uma alimentação muito equilibrada e usando alimentos integrais, como eu já falei, que contêm glúten, mas que não deixam de ser saudáveis por conta disso. Macarrão sem glúten não é mais saudável que o macarrão integral. De novo, é um produto destinado às pessoas que não podem ou que estão restringindo o glúten por algum motivo. Mas o macarrão de arroz, né, que é o macarrão sem glúten, ele tem um índice glicêmico bem mais alto, ou seja, o teor de açúcar absorvido que vai lá para a corrente sanguínea é muito mais alto do que o do macarrão comum. Nem comparando com o macarrão integral, que é mais baixo ainda, com o macarrão comum. Ou seja, se você está trocando o macarrão comum por macarrão de arroz porque você quer emagrecer, essa troca pode ser um tiro no pé. De novo, um alerta para os pacientes com diabetes ou com resistência insulínica que já têm uma grande dificuldade com a absorção de açúcar. Isso pode ser um erro fatal. E como sempre, o mais importante, a dica que eu vou deixar aqui no final, procure orientação de um nutricionista. Isso porque nem tudo é para todo mundo. Algumas pessoas, mesmo que sem ser alérgicas a glúten ou intolerantes a glúten, precisam passar por um tratamento de restrição de glúten. Cada caso é um caso. Algumas pessoas realmente têm algumas enfermidades que se beneficiam com a retirada do glúten, por exemplo, o autismo. O autista ele pode ser muito beneficiado da retirada do glúten da alimentação dele. Mas também existem outras muitas situações. E não necessariamente isso é uma obrigação de você ter que cortar o glúten, de você ter que ficar atento aos alimentos se são sem glúten ou não. Porque é aquilo que eu falei, principalmente pensando em emagrecimento, não em doenças agora, nunca vi ninguém trocar uma alimentação que tinha antes por uma alimentação exatamente igual, com bastante porcaria, besteira, pão, pizza, só que sem glúten e perder peso. Às vezes até engorda, como eu já falei, alguns alimentos são mais calóricos e mais gordurosos. Então o mais importante é procurar um nutricionista, conhecer o seu organismo, fazer um tratamento individualizado, alguma coisa que seja bem específica para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido vocês para entrarem no meu Instagram para vir ver outras dicas. Tem bastante coisa legal lá também, para a gente estar trocando dicas e essa interação é muito importante. Que você pode me contar o que você gostaria de me ver falando aqui, você pode me contar as suas experiências e assim a gente vai trocando bastante ideia. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!